Esse ano completou 130 anos da abolição da escravidão aqui no Brasil. E esse foi um dos motivos para eu começar esse canal aqui no YouTube. Tentar levar para o maior número de pessoas interessadas um pouco mais dessa história, da nossa história aqui no Brasil, mas também da história de outras partes do mundo que se relacionassem com a história dos negros. Falar sobre a história da escravidão e dos negros é uma forma de tentar conscientizar as pessoas desse longo processo de luta pelo qual nós passamos no decorrer de toda a nossa história, de toda a relação entre a África, a Europa e as Américas. Eu posso dizer que uma das pedras fundadoras aí da nossa sociedade aqui no Brasil é essa ideia, de sermos uma sociedade multirracial, de termos sempre aceitado as diferenças raciais aqui no Brasil. Mas nós sabemos hoje que isso foi uma construção política, uma construção social que se desenvolveu lá no século XX e que na verdade não mostra a realidade do que é o nosso Brasil. A gente precisa começar a aprender a superar essa dificuldade que o Brasil tem em enfrentar os capítulos da sua história que foram marcados por crueldade, por violência. O Brasil tem uma dificuldade muito grande em lidar com esses capítulos da sua própria história. E o momento político que nós vivemos hoje mostra muito bem isso. Infelizmente, nós vemos mais uma vez como o Brasil tem dificuldade em lidar com os seus momentos históricos que foram marcados pela violência. A gente precisa entender que história e memória são dois pontos aí que se completam, mas que não significam a mesma coisa. Memória é aquilo que todos nós temos e que de certa forma é fomentada por políticas governamentais, é fomentada por tudo aquilo que é feito para se manter essa memória. Museus, por exemplo, são uma boa forma ali de você manter uma política de memória. Você coloca no museu vários elementos que vão trazer para as pessoas que visitam esse museu esse pressuposto da memória, de algo que aconteceu em outro tempo, que pertenceu a outro tempo e que aquelas pessoas que não viveram naquele tempo vão poder conhecer. Atualmente, nós tivemos no Brasil o caso do Museu Nacional no Rio de Janeiro e que demonstra aí já um pouco esse ponto de como o Brasil lida com a sua memória. O total descaso com o Museu Nacional prova bem isso, prova como o governo brasileiro não cria essas estruturas para poder melhorar a relação do seu povo com a sua memória. Agora, a história é esse outro capítulo que os profissionais que resolveram estudá-la, poder transformar essa memória, pegar esses elementos de memória e fazer dela uma linha, um todo coerente para que outras pessoas então a compreendam de forma mais lógica. Vamos dizer assim, tentando aí simplificar um pouco, para se compreender o que é esse trabalho de se construir a história. A história se constrói a partir dessa memória que a gente tem de algum outro tempo passado e conhecimento que os profissionais, no caso os historiadores, usam para poder criar aí um texto, criar livros que as pessoas vão ler e vão compreender melhor o que foi aquele período, o que foi aquele conjunto de objetos em uma outra sociedade que não pertence mais ao momento presente. E temos aí outro ponto que a sociedade brasileira também parece ter uma séria dificuldade de reconhecer a importância do trabalho dos historiadores, de reconhecer a importância da história. Então a gente precisa lidar aí com esse problema de reconhecer a importância da memória, reconhecer a importância desses espaços que levam para a população
o que foi a memória de um outro tempo e reconhecer a importância dessas pessoas, dos historiadores que constroem e lidam com a história e que tentam trazer aí para o maior número de pessoas, de maneira coerente, o que foi aquele outro tempo. Não é tão simples a gente lidar com o conhecimento que foi criado em uma outra época, porque cada época tem as suas particularidades, a sua forma de ver o mundo. Hoje a gente está vendo um sério desrespeito com as ciências humanas. Infelizmente, eu pelo menos, vendo, todo esse momento político em que a gente vive, você recebe várias mensagens, você vê vários textos no Facebook. E uma coisa que me deixou muito triste foi perceber isso, perceber como as ciências humanas é desrespeitada aqui no Brasil. Porque parece muito fácil se atacar o conhecimento que é construído por pessoas que trabalham com as ciências humanas. A gente não faz o mesmo tipo de coisa com o trabalho que é criado pelas ciências biológicas ou pelas ciências exatas. Claro que eu não estou falando que a gente vive nenhum mar de rosas aí para alguém vir dizer não, mas espera aí, as ciências biológicas também é atacada em X ponto, as ciências exatas é atacada em Y ponto, mas não se compara com o que acontece com as ciências humanas. As pessoas, em certo ponto, tiram muito crédito do que é criar esse conhecimento das ciências humanas. Tem um livro muito bom chamado A Falsa Medida do Homem, onde o escritor trabalha exatamente, ele faz um trabalho de história, mas ele mostra como a biologia, como as ciências biológicas, elas também estão profundamente relacionadas com o quê? Com a sociedade. As ciências exatas também está profundamente relacionada com a sociedade. O que se constrói no conhecimento biológico, o que se constrói no conhecimento de ciências exatas tem relação profunda com a sua sociedade, da mesma forma como as ciências humanas. A diferença é que a gente trabalha diretamente com esse conhecimento, a gente quer compreender como se construiu esse conhecimento que forma então as sociedades, a sociedade brasileira, a sociedade dos Estados Unidos, da Europa, e perceber essas diferenças entre as diferentes sociedades. Esse livro que eu acabei de citar, A Falsa Medida do Homem, só para poder contextualizar aí, ele tem relação direta com o que a gente fala aqui no canal, porque ele vai trabalhar exatamente com esse ponto de como o racismo se construiu na sociedade, na sociedade ocidental, e como ele como ao ser defendido pela biologia como um discurso biológico, você tinha aí então uma sobreposição entre questões sociais e a biologia tentando trabalhar com essas questões sociais. Mas só para poder esclarecer um pouquinho aí sobre esse livro, que é muito legal também, caso você se interesse. Mas no vídeo de hoje, então eu resolvi falar um pouquinho de como se estrutura a história, de como a gente trabalha no trabalho histórico, para construir um livro de história, para construir esse conhecimento que a gente chama hoje de história, para tentar mostrar um pouco, sim, por conta de tudo isso que eu andei lendo, e que foge muito do que é um conhecimento histórico, mas as pessoas nesse calor do momento político acham que pode sair dizendo e colocando as suas próprias opiniões nesses textos, refutando o que é o conhecimento histórico. Por isso que eu quero explicar aqui como a gente constrói esse conhecimento histórico para mostrar que não é tão simples, não é simplesmente você pegar dados de diversos momentos da história e colocar no mesmo lugar e dizer que está fazendo sentido histórico, porque não faz. E esse primeiro ponto de dizer exatamente isso, pegar dados de diversos momentos da história e tentar colocar num único texto, numa única discussão e poder dizer que isso é história, é o primeiro ponto que qualquer pessoa que estuda história aprende, que se chama anacronismo. Anacronismo é esse problema de você pegar algo que pertence a outra época e querer colocá-la numa época diferente. Um desses textos que eu li foi falando que o Marx é homofóbico. O Marx, aquele cara que escreveu o Capital lá no século XIX, o texto dizia que o Marx era homofóbico e que então ele não entendia o que é que esse povo de esquerda aí, de hoje em dia, 2018, tá fazendo todo esse rebuliço querendo defender os movimentos LGBT.
se esse grande pessoa, esse grande marco da história da esquerda lá no século XIX, de repente foi homofóbica. Eu não sei se o Marx foi homofóbico ou não, mas o ponto que eu quero marcar aqui é esse, de você pegar uma pessoa que viveu no século XIX e querer colocá-la na realidade de 2018. Seja lá qual foi o pensamento do Marx em 1850, 1848, 1860, ele não pertence a 2018. Em 1850, 1860, homossexualismo era considerado doença, era tratado o quê? Dentro da lógica da biologia. Do mesmo jeito que o quê? O nosso profundo problema que a gente discute muito aqui no canal, que é o racismo, no século XIX, ele também era tratado dentro da lógica da biologia. Por isso que eu disse, volta lá nesse livro que eu citei, A Falsa Medida do Homem. A questão é que no século XIX a sociedade estava organizada de uma outra forma que reconhecia essas questões que a partir do século XX, principalmente agora no século XXI, a gente reconhece como questões sociais, a gente sabe que não tem vínculo biológico, não é questões biológicas, não são questões biológicas, né? Hoje a gente compreende isso, no século XIX, não. Então você não pode retirar uma pessoa que viveu no século XIX para argumentar com questões de hoje, como se a gente pudesse pegar essa pessoa que viveu lá, não vive mais, e esperar que ela compreendesse algo que a gente está discutindo em 2018. 2018 tem as suas próprias especificidades. E hoje é impossível, ou devia ser completamente intolerante, a nossa aceitação dos discursos contra LGBTs. A gente já devia ter superado isso. Com tudo que a gente conhece hoje da biologia, devia ser inaceitável você querer se posicionar biologicamente com uma pessoa homossexual. Mas isso ainda acontece. Estamos em 2018, gente. A gente precisa tratar 2018 com a lógica de 2018. Aí, o outro ponto da história, que também é muito importante quando você vai tentar trabalhar um texto histórico, é esse, de que cada pessoa pertence ao seu tempo. Aquela frase que é muito bonita, que a gente vê passando aí em muitos lugares, em diversas situações, que diz: ele está à frente do seu tempo. A gente ouve muito falar isso com escritores, né? Aquele escritor que é muito famoso, muito renomado, escreveu no século XIX, mas ele estava muito à frente do seu tempo. Olha o que ele escreveu. Machado de Assis, o nosso grande escritor aí, negro também do Brasil, é uma dessas pessoas que a gente vira e mexe, ouve com esse tipo de frase acompanhando o nome do homem. Então é Machado de Assis, aquele escritor para frente do seu tempo. Na verdade, essa é uma forma um pouco errada da gente pensar sobre Machado de Assis. Machado de Assis pertence sim muito ao seu tempo. E tudo que ele discutia nos seus livros fazia sentido no seu tempo, fazia sentido no século XIX. Ele estava conversando com a sociedade da sua época. A questão, neste caso, quando a gente fala de escritores, é que às vezes um escritor ele é tão bom, ele tem uma percepção tão sagaz do seu tempo, que essa percepção continua sendo válida para outros tempos, para momentos posteriores àquele que ele escreveu. Então Machado, apesar de falar do século XIX, você lê algum dos textos dele e você percebe, nossa, como isso ainda tem sentido na sociedade brasileira. Em certos aspectos, principalmente porque Machado ele tinha um discurso muito social, é um tanto triste você perceber isso. Porque se você lê Machado e você percebe ainda como a nossa política ela é mal estruturada para poder aceitar toda a diversidade do seu país, e você lê no texto do Machado e você percebe que isso acontece ainda em 2018, isso só mostra como a gente ainda está preso em questões sociais, em questões raciais, em questões que
pertenciam ao século XIX e ainda pertencem ao século XXI no Brasil. Essa é a verdadeira leitura aí que a gente devia fazer quando a gente pega um autor e a gente acha ele muito fenomenal. É você compreender que aquilo estava na época dele e está na nossa época. E o fato de estar na nossa época é que precisa ser criticado, analisado, que precisa fazer a gente parar para pensar. Opa, nossa, ele estava falando isso de raça em 1901, 1902, 1899 e essa questão racial ainda se encaixa em 2018? Poxa, a gente não conseguiu superar isso ainda. Essa é, a questão que está aí. Então, se você pega um cara que escreveu no século XIX, você não pode efetivamente esperar que o que ele escreveu no século XIX pertença ao século XXI. Pode pertencer, mas vai continuar tendo várias especificidades, mesmo no caso do Machado, existem várias especificidades no texto dele que são próprios do século XIX. Certas maneiras dele se relacionar com a sociedade, por exemplo, nós não temos nenhum escrito direto do Machado no qual ele se posicione como negro, nós não temos isso. E isso é o quê? É uma coisa muito própria do século XIX, no período em que ele viveu, que era muito complexo, muito difícil no século XIX você se afirmar como negro. Então, a gente esperar também que o Machado se afirmasse como negro no século XIX, quais são os limites dessa nossa expectativa? O que realmente está por trás disso? Nós também não podemos esperar, como eu disse aqui no vídeo inteiro, que o Machado agisse no século XIX como a gente age hoje no século XXI. E eu tô trazendo aqui exemplos raciais, porque como eu disse, esse é o tema aqui do meu canal, mas ele serve para qualquer outra área, qualquer outro conhecimento histórico. A gente precisa se ater a isso, ao período em que o texto foi escrito, ao período que a pessoa viveu, para compreender como aquela pessoa poderia se posicionar naquela época. E como nós hoje podemos ou devemos nos posicionar nessas questões sociais ou em outras questões também. Eu não vou entrar aqui no vídeo na questão do período militar que nós vivemos aqui no Brasil, que também está por trás do que eu estou querendo dizer aqui para vocês, porque é muito decepcionante a forma como a gente que estuda história e, na verdade, qualquer outra pessoa que tenha uma pequena empatia com a vida de qualquer ser humano, a forma como está sendo tratado o período da ditadura aqui no Brasil hoje. Eu acho que o brasileiro ele precisa parar de criar justificativas para os momentos de violência que ele viveu. E ele tem que começar a digerir esses momentos, porque só assim a gente vai realmente conseguir criar algo novo para a nação. Era isso que eu queria falar aqui no vídeo hoje para vocês, gente. Talvez tenha ficado um pouco tenso o clima do vídeo, né? Normalmente eu não faço vídeos com um clima muito tenso, mas foi muito marcante essas últimas semanas. Tudo o que tá passando, não só como fake news, né? Algumas barbaridades que a gente vê surgindo aí na internet, mas também esse descaso, essa forma como eu percebi, pelo menos, que as ciências humanas e principalmente a história está sendo atacada para se justificar coisas que não deveriam ser justificadas. Se você gostou desse vídeo, se você concorda que a gente precisa começar a observar certas coisas de maneira mais crítica, compartilhe com o seu amigo esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, para a gente poder se ver no próximo vídeo.